Havaí. Quanto há nessa palavra para o coração e a alma do viajante. Palmeiras altas aos pés de vulcões. Ondas azul turquesa rugindo para o deleite dos surfistas. Como abraçar tuas montanhas, Havaí? Como percorrer centenas de quilômetros por tuas estradas. Estamos no Havaí. Olá, amigos! Nos próximos 40 minutos teremos um pouco do verão e tudo sobre as Ilhas Havaianas. Mas antes de mais nada, deixa eu ainda contar como que é difícil chegar no Havaí nesse momento. Gostaria de poder dizer que tudo correu bem, mas como você pode imaginar, comigo não é assim. O fato é que comprei minhas passagens para Los Angeles via Amsterdã. Foi só no aeroporto que me toquei de que tinha um visto de turista B1, B2 comum no meu passaporte. E não é possível ir para os Estados Unidos pela Europa com visto B1, B2. Portanto, comprei imediatamente outra passagem, dessa vez de Istambul. 14 horas no avião e estou em Los Angeles. Pego o voo e mais 6 horas no avião, preenchimento de todo tipo de formulário oficial e estamos quase no Havaí. Mas, naturalmente com a minha sorte, eu também fui detido por funcionários da alfândega. Mais 15 minutos com o funcionário da alfândega e estou oficialmente em Honolulu. Alugo um carro e penso em quantas situações ocorreram nos últimos 3 dias em que minha viagem estava muito em dúvida. O Antônio mandou avisar que não vai mais fazer vídeos, porque você não se inscreveu no canal dele. Então se inscreva, que ele continua compartilhando alegremente as suas viagens. Senhoras e senhores, bem-vindo ao Havaí, o 50º estado dos Estados Unidos, o arquipélago do eterno verão, ou como também é chamado, Estado Aloha, ou Estado do Arco-Íris. Esse nome também está inscrito em todas as placas de identificação do estado, e não é só o nome, os arco-íris acontecem aqui literalmente todos os dias, e você verá o porquê mais adiante. O Havaí é um dos resorts mais famosos do Pacífico nos Estados Unidos, e a culpa não é apenas da natureza e do cenário deslumbrantes. As ilhas possuem 10 das 14 zonas climáticas possíveis. Na ilha de Oahu, que viemos visitar, há um número consideravelmente menor, mas isso não a impede de ser muito diversificada em termos de mudanças de paisagens e belezas naturais, que exploraremos nos próximos dias. Mas não começaremos pela natureza, e sim pela principal cidade da ilha. Eu já estive em Honolulu antes e, naturalmente, essa cidade não é o motivo pelo qual eu vim pro Havaí, mas eu não posso deixar de mostrar pra vocês. Então, vamos fazer um rápido tour por Honolulu. Vamos lá! Honolulu é uma cidade resort canônica. Palmeiras, praias, hotéis enormes bem perto da água, o drone é atacado por papagaios e não gaivotas, e galinhas e galos correm nos parques. Sinceramente, estou me sentindo numa fazenda. Sim, Honolulu está cheio de galinhas selvagens. Até tentaram capturá-las várias vezes, mas até agora sem sucesso. Portanto, agora elas pastam nas ruas, parques e residências particulares, onde costumam entrar. A cidade, do ponto de vista turístico, é ótima. Tem uma vibração especial, mas o mais importante é que, usando Honolulu como exemplo, você percebe a beleza do Havaí. O fato é que são ilhas tropicais quase perfeitas, ou seja, palmeiras, praias, água azul turquesa, florestas, cachoeiras e tudo mais, mas com a perfeita infraestrutura estadunidense, segurança, leis que funcionam e bons serviços. Essa é uma versão tropical do sonho estadunidense, onde você tem sua própria casinha no oceano, um Camaro vermelho, mas ao mesmo tempo aos habituais postos de gasolina, lojas, placas, regras, em resumo, Estados Unidos. E aqui tem mais um exemplo. Nos Estados Unidos, se um galho de palmeira cair na cabeça de alguém, ela pode processar o estado. Então, esses galhos estão sendo cortados por precaução.
E já que estamos falando dos prós, vamos falar dos contras e de armadilhas. Para começar, o Havaí fica muito longe. É provavelmente o lugar mais distante em que eu já estive. A diferença de horário com a Ucrânia é de 11 horas. Nos primeiros dias você fica com muito jet lag. Jet lag é quando você acha que consegue dormir, mas se deita e percebe que não consegue dormir. E assim por vários dias. E em segundo lugar, como estamos nos Estados Unidos, o Havaí é bastante caro. Os hotéis, especialmente na área de Waikiki, custam muito caro. Então procurei um hotel barato. Esse hotel tem a classificação mais baixa do Google de todos os que eu já vi, 2.3, mas custava apenas $75 por noite e ficava quase no centro. Para mim, o maior problema em Honolulu são os estacionamentos. Como estamos nos Estados Unidos, tudo precisa ser cuidadosamente estacionado e pago. Caso contrário, bem, você sabe as consequências. Procurei uma vaga por cerca de 30 minutos e acabei parando meu carro bem longe do hotel. De manhã, quando fui buscá-lo, tive uma pequena surpresa. 75 malditos dólares para estacionar? Bom, não sei, talvez eu tenha ficado por umas 10 ou 11 horas. Sinceramente, depois dessa, eu tô totalmente desencorajado a usar um carro aqui nessa cidade. Mas como é difícil percorrer as ilhas sem um carro, é claro que eu usei. Por mais inacreditável que isso possa parecer, estacionar o carro acabou me custando mais do que alugá-lo. Em que outro país isso poderia ter acontecido? Querendo o quê também, né? Estados Unidos. Vamos agora descobrir como que o Havaí, que fica a alguns milhares de quilômetros da América continental, tornou-se um dos Estados Unidos. Agora um breve resumo sobre a história do Havaí. Há alguns milhares de anos, as ilhas eram completamente desabitadas, mas depois os polinésios começaram a chegar aqui, principalmente das ilhas de Bora Bora e Tahiti. Não era uma viagem curta, mas os polinésios eram excelentes navegadores. Começaram a se estabelecer nas ilhas, minerando cristais e gás vespeno. Em geral, começaram a se desenvolver. No final do século XVIII, surge aqui o Reino do Havaí, com seu próprio rei e a residência real, o Palácio Iolani. Até hoje, o único palácio real em todos os Estados Unidos. Os britânicos começam a vir para cá, dando a ideia da bandeira para os havaianos, que são os estadunidenses que contam aos habitantes locais sobre Jesus e depois começam a ganhar dinheiro. O dinheiro era feito com o cultivo da cana-de-açúcar. Os negócios cresceram e cada vez mais empresas estadunidenses surgiram no Havaí. Mas o mais importante é que também havia várias gerações de estadunidenses que haviam nascido no Havaí. Foi então que nasceu a ideia de anexar as ilhas. A anexação do Havaí foi votada pelo Senado, que enviou um cruzador para Honolulu. O destino das ilhas foi decidido. Em 6 de julho de 1898, a bandeira estadunidense foi hasteada sobre o Palácio Iolani. A rainha foi deposta, o idioma havaiano totalmente banido, assim como a cultura havaiana. Quase 100 anos depois, os Estados Unidos pediriam desculpas oficialmente por derrubarem o poder na ilha. Bill Clinton assinaria a Apology Resolution em 1983, a chamada Resolução de Desculpas. Mas isso aconteceria depois que o Havaí se tornasse o 50º estado dos Estados Unidos em 1959. Há vários motivos para o Havaí se tornar parte dos Estados Unidos. Um deles é a importante localização geográfica das ilhas no meio do Oceano Pacífico. É por isso que a Frota do Pacífico dos Estados Unidos está baseada aqui, em uma baía cujo nome você e eu conhecemos muito bem, Pearl Harbor. É um local militar e não se pode tirar fotos aqui, mas como acontece em muitos locais militares, está tudo em domínio público no Google Maps. O porto de Pearl abriga 2 monumentos históricos. O primeiro é o local onde o USS Arizona foi afundado por japoneses, após o qual os Estados Unidos entraram na guerra. O segundo é o USS Missouri, a bordo do qual foi assinada a Lei de Rendição Japonesa, onde a guerra essencialmente terminou. Acontece que os estadunidenses tinham tanto medo de que os japoneses invadissem o Havaí, mesmo depois de Pearl Harbor, que decidiram marcar todos os dólares em circulação aqui. Em outras palavras, se os japoneses de repente invadissem essas ilhas e levassem todo o dinheiro, ele não teria nenhum valor, porque seria fácil de identificar. Essas notas bastante raras com Havaí escrito no verso estão agora disponíveis em leilão por algumas centenas de dólares cada uma. Você já deve ter percebido que Pearl Harbor está repleta de bases militares, e aqui está outra descoberta interessante. Aqui em Honolulu tem uma outra coisa que eu nem sabia que existia, que é o Uber Militar. Ou seja, é um serviço de carona especial que tem o direito de entrar nas unidades militares restritas. Tem muitos militares em Honolulu, eles também querem ir para os lugares, então criaram um serviço de carro especial para eles. Agora vamos dar uma olhada rápida nas principais atrações da cidade. O primeiro lugar é o antigo farol, que agora é uma das estruturas mais reconhecidas de Honolulu. É a Aloha Tower. Você deve saber que Aloha é uma saudação tradicional do Havaí, e ela está literalmente em todos os cantos aqui. Mas os habitantes locais usam com mais frequência o shaka, um gesto de saudação na forma de um polegar e um dedo mínimo estendidos, como "dê esse cara um shaka" ou "um grande shaka".
O segundo local está relacionado ao grafite. Esse é o distrito hipster de Kakaako, que realiza um festival toda primavera chamado Pow Wow. Como resultado, dezenas de murais exclusivos permanecem aqui. O mais famoso provavelmente é este. Ele retrata o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que nasceu e cresceu em Honolulu. Já faz algum tempo que não vemos uma praia, né? E afinal de contas, este é um vídeo sobre o Havaí, então vai ter praia sim. Não podemos ignorar uma das praias mais lendárias não só do Havaí, mas do mundo. Ela se chama Waikiki Beach. O local era usado pela nobreza havaiana para relaxar e surfar há algumas centenas de anos, e agora tem a maior concentração de hotéis e turistas da ilha. E agora tenho a incrível sorte de encontrá-la vazia e aproveitá-la ao máximo. A localização da praia não foi escolhida por acaso. É o ponto mais ensolarado da costa sul da ilha. O vento sopra constantemente na área turística e, embora possa haver nuvens e chuva a 1 quilômetro de distância, Waikiki geralmente está ensolarada, cheia de surf, caranguejos, tem de tudo. Tem, no entanto, um problema com essa praia. Ela está desaparecendo lentamente. E a culpa é da erosão. A faixa costeira já estreita está encolhendo ainda mais. O principal motivo são os hotéis. Foram construídos muito perto da água e estão afundando o solo arenoso. E a propósito, a areia aqui não é havaiana, ela vem da Califórnia. Como o litoral aqui já é pequeno e está encolhendo, esse é provavelmente um dos lugares mais caros de todo o Havaí. A última coisa que quero mostrar para você não é um lugar, mas o sem-abrigo do Havaí. Tem muita migração de mão de obra e, ao que parece, também muita migração de sem-abrigos. Muitos sem-abrigo vieram de todos os estados para as ilhas porque o Havaí está indo muito bem. E, até recentemente, o Havaí era o primeiro colocado na proporção de desabrigados por 100 mil pessoas. Mas esse ano, Nova York assumiu a liderança, o que faz sentido para mim. O Havaí é o paraíso do sem-abrigo. É quente o ano todo, não é preciso procurar aquecimento ou porões. Você pode dormir onde quer que se deite sem o risco de congelar. Você vai ao bebedouro, lava o rosto e pode fazer ainda melhor, porque o Havaí tem um grande número de chuveiros municipais gratuitos. Qualquer sem-abrigo ficaria com inveja da maneira como os havaianos vivem. Montam suas barracas nessas paisagens pitorescas bem embaixo das palmeiras com vista para o oceano. Moradores locais frequentemente lhes trazem comida e os sem-abrigo do Havaí não pagam impostos. Têm assistência médica gratuita e recebem do Estado cerca de $300 por mês para alimentação e $400 por mês para moradia. Há muitas histórias sobre o surgimento de pessoas sem abrigo no Havaí. Aqui está uma delas. I don't know how true it is, but I'm sure it's kind of true that we hear the reason why we have a lot of homeless is the solution to California's homeless problem is they buy them a one-way ticket, clean them up and buy them a one-way ticket to Hawaii. Nova York também foi acusada de deportar moradores de rua para o Havaí de forma semelhante, mas não posso afirmar que isso seja verdade. Na realidade, os sem-abrigo daqui às vezes parecem muito simpáticos. Muitos têm até emprego, mas não têm moradia própria, porque a moradia em Oahu é muito cara. E como o Havaí não interrompe o fluxo de pessoas sem abrigo de outros estados, mas investe mais dinheiro em benefícios, o número de pessoas sem abrigo aqui provavelmente aumentará a cada ano. Mas claro que as ilhas são muito mais do que pessoas sem abrigo. Para poder mostrar com mais clareza a diversidade étnica aqui do Havaí, eu sugiro que a gente vá para um lugar bastante popular: o cemitério. Valley of the Temples não é apenas um cemitério, mas um parque memorial. Já visitei cemitérios em diferentes partes do mundo, e esse é provavelmente um dos mais pitorescos. Mas nesse caso, não estamos tão interessados em beleza quanto em etnografia. E há muito o que ver aqui. Além da seção estadunidense, há também uma seção coreana e outra japonesa no cemitério, com muitos túmulos japoneses. O fato é que o Havaí é hoje o único estado dos Estados Unidos com uma população predominantemente asiática. Eles representam mais de 57%. A maioria dos ancestrais veio para cá como trabalhadores das plantações de cana-de-açúcar. Acredite ou não, além de chineses, filipinos e japoneses, até mesmo russos da Sibéria trabalham aqui. Foram trazidos para cá no início do século passado para reduzir a população asiática da ilha. Mas os japoneses em particular se destacam no Havaí. E não apenas os turistas japoneses, que tendem a ser especialmente numerosos, mas as pessoas em geral que vivem aqui há anos, como esta sorridente japonesa Yoshiki, que veio para cá há 50 anos, casou-se com um morador local e ficou por aqui. Para comemorar o centenário da imigração japonesa, foi construído um templo de beleza impressionante na ilha de Oahu. Aqui você se sente como se estivesse no Japão. Notas nas árvores, um grande lago com peixes e cisnes nadando nele, até o bambu cresce aqui.
Há também um enorme sino de 6 toneladas feito por artesãos japoneses em Osaka. Mas a melhor parte é que tudo isso é uma réplica exata do templo budista de 900 anos da prefeitura de Kyoto, no Japão. E se estiver no Havaí, ou mesmo no Japão, não deixe de visitar. A história da diversidade social das ilhas poderia terminar aqui, se não fosse por outro detalhe interessante. Durante a pandemia, umas coisas muito interessantes aconteceram. Houve um lockdown em todos os Estados Unidos. Na Califórnia, que fica pertinho daqui, fecharam creches, academias, restaurantes. E com o passaporte não se podia viajar muito. Então as pessoas que trabalhavam no setor de TI, em particular, e que podiam se dar ao luxo de trabalhar remotamente, vieram para o Havaí, onde não se sentia tanto a quarentena e havia o oceano, o sol, as palmeiras e tudo mais. Em resumo, o Havaí era uma rota de fuga para muitas pessoas dos Estados Unidos. No Havaí, conheci um grande número de jovens que trabalham no setor de TI, a maioria deles de antigos países soviéticos, que agora vivem principalmente na Califórnia. Por exemplo, o Artem, que veio para o Havaí com sua esposa e filha pequena. Fui com Artem ao hotel em Waikiki, onde ele estava, digamos que, trabalhando na piscina. O interessante é que o Artem e eu nos conhecemos há 17 anos? Bom, pelo menos uns 16 anos. Conta pra gente o que você faz. Я зам креативного директора Snapchat. Tá, mas o que você faz? Разве это не объясняет это, нет? Ну, сложно сказать. Хороший вопрос, чем я занимаюсь? Há algumas semanas, Artem e sua família se mudaram temporariamente para Honolulu e trabalham remotamente. Quantos dos seus amigos trabalham aqui agora? Слушай, дофига. Я насчитал 15, сейчас еще двое въедут, уже 18 человек. E de onde eles vêm? Да, это все LA и Сан-Франциско. Очень много ребят из Сан-Франциско. Сейчас новая тенденция, я сейчас смотрю, ребята, у кого заканчивается лиз, то есть лизинг их апартаментов, у них по контракту они должны там его дожить. Это не как в Москве, не можешь бросить какую-то квартиру за месяц, предупредив. У тебя обычно подписался на год, тебе надо на год прожить или очень такие довольно серьезные штрафы. И вот ребята, у кого сейчас заканчиваются, они сейчас самые везучие, потому что они, по сути, не продлевают квартиру в Сан-Франциско, а переезжают сюда. У меня несколько друзей сейчас из Microsoft, из Walmart бросают свои квартиры, собирают чемоданы и прописываются здесь на 3 месяца. Это наша была лучшая идея вообще забить на контракт на жилье в Джерси и приехать сюда на 2 месяца. Все вещи перевести в хранилище и приехать сюда. Artem me convidou para um passeio de barco à noite, onde conheci um outro pessoal que, como ele, veio temporariamente para o Havaí. O Havaí parece que está sofrendo uma invasão de especialistas de TI e de startups. Слушай, на самом деле во всех фильмах, во всех играх одна и та же история. Когда начинается пандемия, ты очень хочешь оказаться на каком-то воображаемом острове, на котором нету вируса, нету зомби. И нам показалось, что мы не знаем, что будет в 2021 году, и мы решили заранее оказаться в правильном месте. Здесь очень мало кейсов, и мы собрали вещи и просто приехали сюда. Мне кажется, так безопаснее, черт его знает. Ну, на всякий случай. Очень строгий локдаун сейчас в Калифорнии. Все закрыто, никуда нельзя попасть. У многих, у нас, например, ребенок, площадки закрыты, рестораны закрыты. И здесь таких рестрикшенов нету. И ощущение, что 14 тысяч кейсов в Калифорнии, ну, в Лос-Анджелесе в основном, и 75 здесь, на всем острове или на всех Гавайях, я не знаю. Это как бы очень большая разница. Кажется, здесь можно dышать. И вот мы сейчас без маски даже, что не было со mной довольно долго. Graças a essa migração espontânea, o panorama social das ilhas pode mudar no futuro. Bem, tem um outro detalhe importante para te mostrar sobre Honolulu: seu pôr do sol. Pode me chamar de antiquado, mas para mim o pôr do sol é uma parte importante em toda viagem. Isso deve ser por causa da minha participação em festivais de música ao ar livre, ou talvez seja uma história romântica minha, mas o pôr do sol é legal, é importante, e aqui no Havaí, o pôr do sol é uma loucura. O pôr do sol é uma parte importante da vida na ilha. Aqui é como um show gratuito todos os dias. Todos, se possível, tentam não perdê-lo. No fim da tarde, as pessoas geralmente vão para a praia e se sentam. Algumas pessoas trazem seus equipamentos antes do pôr do sol e surfam à beira-mar. Há muitos surfistas por aqui. Muitos deles chegam à tarde para um belo passeio ao pôr do sol, o que certamente causa muita inveja em todos os outros.
Isso é tudo que eu queria mostrar para você em Honolulu. Ainda tem muito mais, então vamos ver o último nascer do sol e seguir em frente. Embora Oahu seja uma ilha relativamente pequena, ela é rica em atrações naturais. E agora, você pode ver com seus próprios olhos. O primeiro e mais importante aspecto da ilha é a mudança muito rápida de paisagens e zonas climáticas. Aqui primeiro os penhascos são cinzentos, sem vegetação e 5 minutos depois tá tudo verde. É incrível! Primeiro iremos para a costa norte da ilha. Aqui há menos turistas e algumas das ondas mais fortes de todo o Havaí. De qualquer forma, como você já deve ter adivinhado, decidi falar sobre o surf novamente. Eu falei sobre o surf em muitos países e eu quero falar sobre o surf mais uma vez. Isso não é porque eu queira aborrecer vocês, mas é porque o surf teve origem aqui. Os havaianos começaram a praticar o surf quando ele ainda não era popular, há cerca de 500 anos. As primeiras pranchas não se pareciam muito com as pranchas de surf atuais e podiam pesar até 70 quilos. Foi esse homem que tornou o surf popular em todo o mundo. Seu nome era Duke Kahanamoku. Sua estátua de bronze fica na entrada da praia de Waikiki, em Honolulu. E ele é considerado com razão o pai do surf moderno. O surf no Havaí não é apenas um passatempo, mas um aspecto da identidade nacional, como o shaka ou o ukulele. Tive a sorte de voar para a ilha na época do Campeonato Internacional de Surf, chamado Billabong Pipeline Masters. Ele acontece há mais de 50 anos, desde 1970, e atrai centenas de pessoas de todo mundo que vêm para assistir ao espetáculo. Agora, algumas palavras sobre esse local onde tudo acontece. É um dos pontos de surf mais famosos e malucos do mundo, chamado Banzai Pipeline. No pipeline podem surfar os profissionais ou os kamikazes. Pipeline significa tubulação e é uma descrição adequada desse local de surf. Graças ao recife, que está localizado em águas rasas, a onda gira aqui para formar um tubo quase perfeito. O grande desafio para os competidores aqui é entrar no tubo, manter-se nele por um tempo e, o mais importante, nadar para fora dele. E como você vai entender, nem todo mundo consegue. As ondas em pipeline têm de 3 a 6 metros. Não são as mais altas do mundo, mas ainda assim são muito traiçoeiras. Se algo der errado, a enorme massa de água primeiro o fará girar como uma máquina de lavar e depois o jogará contra o recife afiado. A pessoa perde a consciência e pode se afogar. É por isso que os surfistas aqui são principalmente profissionais que sabem o que estão fazendo. O campeonato tem uma equipe de plantão para ajudar em caso de emergência. Não é apenas um dos esportes mais famosos, mas também um dos mais perigosos do mundo. Muitas pessoas foram mortas e mutiladas aqui. É comum encontrar uma placa de pessoa desaparecida na estrada perto do pipeline. Na maioria dos casos, trata-se de algum surfista que surfava sozinho e provavelmente se afogou. Mas apesar do perigo óbvio e das ondas enormes, esse lugar é como um imã para esportistas e surfistas de todo o mundo. Eu devo dizer que, como espectador, acompanhei o espetáculo prendendo a respiração. Além das grandes ondas, Oahu também abriga vulcões, todos eles felizmente inativos, e há muito tempo são uma característica da paisagem da ilha. Um dos que já vimos é o vulcão Diamond Head. O Diamond Head é uma das partes mais icônicas do horizonte de Honolulu. Este antigo vulcão é bastante grande e só pode ser bem visto de um avião. Os vulcões são parte integrante da formação das ilhas, e justamente para ilustrar isso, fui a um lugar chamado China Walls. Esse lugar há muito tempo é favorito dos surfistas pelas ondas boas, mas a gente está interessado nele por outro motivo. O fato é que aqui é possível ver claramente como o Havaí foi formado. O que você vê agora são, na verdade, os anéis anuais das ilhas havaianas. A lava, camada após camada, estabelece a base natural. E não muito longe da China Walls, naturalmente, há também um vulcão. É isso aí, pessoal, melhor se acostumar que vai ter muito vulcão nesse vídeo, simplesmente porque há muitos deles no Havaí, e às vezes você nem percebe que o lugar em que está é a cratera de um antigo vulcão, como este cemitério militar nos arredores de Honolulu. Os vulcões daqui são uma das atrações que também são usadas para atividades ao ar livre, como a cratera Coco Head. Para os turistas, esse é um local popular para uma caminhada curta, enquanto os moradores locais usam essa trilha para treinamento, vindo aqui várias vezes por semana apenas para fazer exercícios aeróbicos
e subir os 1.048 degraus até o topo do vulcão. Em média, a caminhada leva de 30 a 40 minutos, então naturalmente decidi tentar. Eu acho que eu dou conta. Acho que no fim das contas eu vou recorrer à aviação. Em momentos como esse, penso em como sou sortudo por ter um drone. Essa escadaria, que antes era uma ferrovia, foi construída para uso militar durante a Segunda Guerra Mundial. Os soldados a usavam para transportar materiais até o topo. Era aqui que ficavam os quartéis e o ponto de observação. Agora é um parque nacional e um ótimo lugar para ver o pôr e o nascer do sol. Eu gostei tanto daqui que subi cedo no dia seguinte com menos peso e foi a coisa certa a fazer, pois o nascer do sol estava incrível. A propósito, acabou sendo uma caminhada fácil se você andar com pouca bagagem, e pessoas com crianças e até cachorros subiam por aqui, e pareciam ter se saído muito melhor do que eu, viu? Em suma, foi um fiasco fácil, e percebi que precisava me exercitar com urgência. Por sorte, um amigo meu mora em Oahu e conhece todas as trilhas de caminhada locais. É para lá que estamos indo para visitá-lo. Só para dar uma ideia aproximada da área para onde estamos indo, estas são as montanhas atrás de Honolulu, com nuvens densas sobre elas. Esta é a fábrica de arco-íris de toda a ilha. É como se eu estivesse na Costa Rica. Eu costumo comparar tudo com a Costa Rica, mas aqui realmente é bem parecido. Eu estava dirigindo do lado de Honolulu, onde o tempo estava ótimo e o sol estava brilhando. E assim que eu comecei a subir a estrada, começou a chover, porque o clima aqui nessa montanha é diferente. O que significa que já é uma floresta tropical. Então aqui chove todo dia, embora o clima em Honolulu geralmente seja agradável. Então são realmente 25 minutos de carro e você já está numa zona climática diferente. Olha esse caminho para casa, uma verdadeira selva. Este é Jenka. Ele e eu nos conhecemos há muito tempo em uma sessão de fotos. Ele é ucraniano, mas mora no Havaí há 10 anos, o que pode ser percebido por seu rosto bronzeado sem pudor. Jenka aluga um quarto nessa casa no Monte Tantalus. As temperaturas aqui na montanha caem para 15 a 17 graus no inverno. Por isso essa casa tem uma lareira, algo que quase nunca se vê no Havaí. O interessante é que essa casa não dispõe de abastecimento de água centralizado. A água que é usada aqui para lavar as mãos, lavar os pratos, os banheiros, os chuveiros, é tudo a água da chuva. Então ela é coletada em uma cisterna especial e depois as pessoas utilizam. No entanto, em caso de seca, se não chover por uma semana, é necessário solicitar um caminhão de água especial que custa $800. Mais caro morar aqui do que no continente? Намного дороже. Это одно из самых дорогих мест в мире. Я даже когда в Норвегии был, я думал, мне говорили сюда Скандинавия, супер дорогая. Гонолулу дорого. На другие острова поехать еще дороже, да. E você tá filmando em algum lugar ou alguma coisa assim? Porque eu vi umas fotos suas com maquiagem. O que tá acontecendo, cara? Ну вот я время от времени участвую в разных сериалах, фильмах, которые здесь снимают на Гавайях. Там специальная такая программа есть, Union называется. И ты когда в Union состоишь, тебе не обязательно иметь своего агента, когда появляется какая-то подработка, где они офигенно платят. Bom, mas remunerado é quanto? Ну, обычно, если какой-то серьезный фильм снимается, и овертайм, там до штуки баксов в день получается, да. Вот последний фильм, в котором я принимал участие, Midway был. Я не знаю, видел ты или... Sim. Você estava no filme? Грим это оттуда, да. Вот этот грим это оттуда, да. Jenka dirige uma picape Toyota Tacoma pela ilha. As caminhonetes são um tema puramente havaiano. Se você é daqui, deve ter uma caminhonete e uma caminhonete com rodas enormes. Em outras palavras, para os padrões havaianos, esse é um swag total. Nesses carros, as pessoas às vezes carregam escadas para conseguirem entrar no carro. Людей ты можешь туда загрузить, потому что только на Гавайях легально людям ездить именно вот в bed of the truck они называют. Então eu posso legalmente ir lá atrás? Да, прикинь, вот нелегально ехать без ремня безопасности внутри, но легально ехать в кузове. То есть it doesn't make any sense, но вообще типа здравого смысла нет.
Ну, допустим, в Калифорнии, на Мейнленде тебе бы дали бы штраф за это. А здесь... Aham. Ah, legal. Также на мотоцикле, когда на Гавайях ездишь, тебе не обязательно одевать шлем. Por quê? Не знаю, жарко, наверное. Запотевает стекло. Então vamos partir como os habitantes locais. Eu queria saber se a vida no Havaí é diferente da vida no resto dos Estados Unidos. Tem alguma diferença ou não? Да. Вот, допустим, к примеру, когда я жил в Украине, у меня гардероб был, наверное, как у какой-то 18-летней девочки. У меня там по 20 пар шузов, джинсы по последнему писку моды. Здесь шорты, майка, тапочки. Все, меня больше ничего не интересует, понимаешь? Вот это абсолютно выпадает из твоей жизни. У тебя приоритеты меняются. Como o Havaí é quente o ano todo, os havaianos não gastam muito com roupas de inverno. É uma pequena economia, mas nós nos distraímos um pouco. Como você deve se lembrar, nosso destino é um hike. Portanto, o primeiro ponto da rota é a rodovia H3. É a rodovia mais cara já construída no Havaí. Cada quilômetro dessa estrada custou 80 milhões de dólares dos contribuintes. No total, foram gastos quase 1,5 bilhão de dólares. Mas o que nos interessa aqui não é tanto a rodovia em si, mas a mais famosa caminhada havaiana ao longo dela, que se chama Stairway to Heaven, Escada pro Céu. É uma trilha fechada e proibida que sobe uma das montanhas locais. Decidimos parar nas proximidades e examinar o local com um drone. Sinceramente, essa é a primeira vez que eu decolo da parte de trás de um carro. E então, houve duas más notícias. A primeira é que não há como chegar lá com um drone. E a segunda é que não podemos nem mesmo ir até lá hoje. Мы не можем туда подняться, потому что это нелегальный хайк. Он опасный. Получается, лестницу они построили лет 50 тому назад. И копы стоят. Тикет штука баксов. Como você deve ter imaginado, havia policiais ali naquele dia. Вот у меня знакомые из Швейцарии, студенты здесь были на визе тоже. Их словили, они pытались вернуться в Америку, именно из-за этого их не пустили. Sério? Quer dizer então que isso afetou o visto deles? Да. Uau, isso é basicamente... Bom, Закона, да. mas Jenica compartilhou um vídeo comigo, então vou mostrá-lo a vocês. Essa é a caminhada havaiana mais famosa e que pode ser vista no Instagram, Stairway to Heaven. As escadas foram construídas durante a Segunda Guerra Mundial e levam ao topo da montanha Koolau, onde ainda restam vestígios de antenas militares. A principal vantagem dessa escalada desafiadora e em alguns lugares bastante perigosa é a vista de 360 graus, talvez a melhor que você possa ter na ilha de Oahu. E você fez essa caminhada? 33 раза. Como você deve imaginar, a multa por essa excursão ilegal é de $1.000 e Jenica nunca foi pego durante todo esse tempo. 33 штуки сэкономил. Acho que você já notou essas belas montanhas com suas dobras verdes. Eu me apaixonei por elas na primeira vez que vim ao Havaí. E para vê-las um pouco mais de perto agora, fomos a um jardim botânico com um nome havaiano bem difícil de pronunciar. Para mim, essas montanhas vulcânicas amassadas, cobertas por uma vegetação exuberante, são o código visual do Havaí. É difícil confundir com qualquer outro lugar. Você vê essas montanhas e percebe, ok, eu tô no Havaí. Não tivemos muita sorte com o tempo, e o lugar não parecia muito ensolarado, mas você provavelmente já viu o Kualoa Ranch, porque cerca de 80 filmes de Hollywood foram filmados aqui, incluindo entre eles Godzilla, King Kong, Jumanji, a série Lost e, é claro, Jurassic Park. Essa é basicamente a primeira associação que vem à mente quando você vê este cume. Que tal agora a gente dar uma olhada mais de perto nessas montanhas?
qualquer forma, se você estiver no Havaí, deve visitar esse lugar, especialmente porque há muito para ver além do próprio rancho. Esse cone incomum que se projeta para fora da água é chamado de chapéu do chinês. Она реально выглядит как шапка китайца. Мы с друзьями любим брать серфборды, плыть туда, потому что гавани там нет, на лодках не добраться, на джетски не добраться. Скидываем внизу серфборды, поднимаемся на макушку горы. Ну, это такой небольшой воркаут для нас. Aqui é preciso dizer que Zenica é um remador profissional e também surfa e faz mergulho livre. Ele passa muito tempo no oceano. Me disse que há alguns dias viu baleias não muito longe da costa. Essas ainda não são baleias, apenas uma imagem para chamar a atenção. Vejam bem, a quarentena também trouxe algumas coisas boas, não é? Por exemplo, a natureza ficou tão limpa aqui que as baleias nadaram até Oahu, mas antes elas costumavam ir para outras ilhas que tem por aqui, mas não são Oahu. E eu realmente espero que hoje eu finalmente consiga filmar aquela imagem clássica de uma baleia canônica pulando para fora d'água. Eu não consegui ver baleias no Canadá, não consegui ver baleias na Nova Zelândia, eu não consegui ver baleia em lugar nenhum. Então vamos torcer para que esse dia finalmente chegue hoje. Vamos ver! Depois de um breve lanche com um prato tradicional havaiano, o poke, seguimos viagem. Por que a gente veio pra cá? Будем кататься на джетски, едем смотреть на китов. De quem é esse jet ski? Моего кента Юрчика. Он сейчас работает, а мы на его джетски будем рассекать. Espero que agora entenda por que existem picapes no Havaí. Aqui decidi usar meu conhecimento da lei havaiana para dar uma volta na traseira de uma caminhonete. Totalmente legal. Em resumo, fomos em busca de baleias, mas como você pode imaginar, no nosso caso não foi sem incidentes. O jet ski parou. A gente teve alguns problemas técnicos e... pronto, o motor não liga. A gente tá no meio do mar, não muito longe da costa, na verdade, mas no mar, né? No oceano. Vamos ver isso aí. Depois de pararmos mais 10 vezes, chegamos, com a ajuda de Deus, à área onde as baleias deveriam estar. Ao chegarmos, ficou claro que nossa ideia de observar baleias em hidrocicletas foi um fiasco total, pois o mar estava muito agitado, não se via nada. Сейчас, по идее, нырнем. Я попробую услышать китов, если их слышно. Это говорит о том, что они в радиусе полмили. Como que se escuta elas? Ушами обычно. Но это вообще невероятное чувство. Não, peraí, você já escutou o canto das baleias, não? Да, я, короче, когда занимался спирфишингом, то есть, стреляешь рыбу, подводная охота, вот. И это неописуемое чувство, когда ты слышишь, как они поют, мама с детенышем, прям, не знаю, слезы у тебя наворачиваются, мурашки по коже. Você tá falando sério? Eu não acredito. É sério isso? Я говорю, здесь хор китов, ты должен запрыгнуть в воду. Não, peraí, você conseguiu ouvir elas? Да! Sem pensar muito, também entrei na água. E então, ouça isso. Cara, me desculpe pelo som, eu não sou da National Geographic, mas isso é o que a GoPro gravou embaixo d'água e não há efeitos sonoros aqui.
Pessoal, de qualquer forma eu ouvi as baleias. Isso é irreal. Ficamos sentados por mais 15 minutos na esperança de vê-las, mas infelizmente, como o mar estava agitado naquele dia, acabamos não vendo nada. Mas com certeza a família de baleias com o bebê estava em algum lugar muito, muito próximo. Sinceramente, não fiquei nem um pouco chateado. Foi uma experiência incrível. De qualquer forma, infelizmente a gente não viu as baleias, mas a gente ouviu elas. E eu não sabia que tinha essa possibilidade. Eu não sabia que era possível mergulhar na água e ouvir o canto das baleias. Pra mim é provavelmente mais legal ainda do que ver uma baleia pulando fora da água. Isso me dá arrepios, honestamente. Quanto ao hike, que havia sido adiado por tanto tempo, finalmente conseguimos. E definitivamente valeu a pena. E assim foi minha viagem à ilha de Oahu, a ilha central do arquipélago havaiano, que provavelmente tem tudo o que você quer ver quando visita uma ilha exótica. Natureza de tirar o fôlego, um belo oceano, uma grande capital e pôres do sol que fazem você querer voltar para cá. Isso é tudo que eu queria te mostrar em Oahu, mas não é tudo que eu queria mostrar no Havaí. Portanto, nossa jornada pelas ilhas ainda não terminou. Vamos nos ver em breve.